Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live onde estaremos finalizando essa série de 3 lives que fizemos na preparação desse grande evento que teremos neste dia 19, às 19 horas, com o nosso líder estadual, Pastor Isaías. Ele vai estar aqui ministrando uma palavra de poder em o nome de Jesus, tá bom? Então, eu quero que você que está acompanhando aí a live nesse momento, você possa compartilhar. Eu tenho um convidado especial hoje também para estar comigo. Nós vamos estar aqui dividindo a tela. Pastor Diego de Itauá. E vai ser uma noite de bênção para você receber a palavra, receber a oração, receber o ensinamento que o Senhor ele vai nos entregar nessa noite, em o nome de Jesus, tá bom? Eu vou compartilhar aqui e você compartilha daí também essa live em nome de Jesus, tá bom? Isso, vamos lá. O áudio tá bom, a visão tá boa. Pronto, amém. Isso. Vamos compartilhar aí agora em nome de Jesus. Pega o link aí, ó. Pega o link, copia o link e compartilha aí nos grupos, compartilha aí no grupo da família, na tua linha de transmissão. Em nome de Jesus. Vamos lá. Isso, vamos chegando, Vamos participando aí agora em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma live agora. Iniciamos nossa live. Vamos participar, vamos compartilhando aí agora em nome de Jesus. Pronto, olha aí, ó. Eu compartilho daqui, você compartilha daí também. Pronto. Vamos entrar. Vamos lá. Pronto, o povo de Deus aí já ligado aí na nossa live. Vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos subindo aí, vamos compartilhando. Vamos participando aí desse momento. Já eu vou estar chamando aqui o nosso pastor Diego, aqui da cidade de Itauá, para trazer uma palavra de restauração. Nós vamos viver essa noite. Vai ser tremendo. Nessa terça-feira, às 19 horas, nós vamos viver uma noite de poder. E você é o nosso convidado especial a estar presente. Você é o nosso convidado. Pastor Isaías, pela primeira vez na cidade de Iguatu, você, amigo, irmão, parente, vem participar, vem estar conosco, venha receber esse momento especial, venha adorar a Deus, venha ser restaurado pelo Senhor, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. É a nossa irmã aqui, Toninha, Rani Keren, Sandra Moreira. Vamos lá. Pastor Helenilde, boa noite, a paz. Isso, vamos lá, vamos entrando aí, vamos compartilhando. Vamos interagindo aqui nesse momento. Tá ouvindo bem aí o áudio? Está chegando aí certinho o vídeo. Amém. Iguatu será impactado pelo poder de Deus nesta terça-feira, às 19 horas. Vai ser tremendo. Ruth, Vânia, Diomarzinha, sejam todos bem-vindos a essa live. Uma live de bênçãos que nós vamos estar aqui recebendo a presença do pastor Diego. E você é o nosso convidado. Isso, vai compartilhando aí nessa noite, nessa live. É a última das 3 séries, né? Que nós fizemos no sábado, fizemos ontem, no domingo. Estamos hoje também, nesta segunda-feira, 9 da noite, iniciamos aqui a nossa live.
e vamos estar aqui chamando já já o pastor Diego da cidade de Tauá. Tauá vai estar em peso aqui também nesse culto especial que teremos nesta terça-feira. Francisco Ari, meu irmão Ari, seja bem-vindo à nossa live. Aparecida, Gleiciane, vamos lá, vamos entrando, vamos compartilhando. Maria do Carmo, vamos compartilhando aí a live em nome de Jesus. Deus, ele já se faz presente aqui no nosso meio. Ele já se faz presente. João Carlos, seja bem-vindo também. Vamos lá, o povão está chegando aí, ó, o povão está chegando. Deixa eu aqui compartilhar aqui, pronto, já foi aqui também. Amém. Deus é fiel, Deus é fiel. Mais 2 minutinhos, vou chamar aqui o pastor Diego, tá bom? Irmã Lúcia, Iderlânia, seja bem-vinda à nossa live. Você seja abençoado nessa noite. Deus vai usar a vida do pastor Diego aqui para trazer uma palavra de restauração para as nossas vidas. É um tema que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos vivido essa fé nessa semana e vai ser uma terça-feira de poder. Todos aqui de Iguatu e região estão convocadíssimos para estar presente nesse culto especial. Fabiana, Fernandes, Iraneide, né? Que Deus abençoe. Iraíde. Vou colocar aqui esse microfone aqui, para ver se fica melhor aqui. Pronto, ótimo. Vamos lá. Mateus, Daniele. Vamos lá. Eu vou chamar agora o pastor Diego, tá bom? Vou chamar o pastor Diego aqui da cidade de Tauá. E vai ser um momento abençoado, tá bom? Já já nós vamos orar, já já nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Tina Holanda, Dalva Teixeira. Vamos lá. Vou chamar aqui o pastor Diego. Pronto, já chamei aqui o pastor Diego. Ele vai só ir aceitar para nós realizarmos aqui essa live. Adicionado. Pastor Diego, homem de Deus. Leonora, Maria de Fátima, pastor Cledson, sejam bem-vindos à live. Pastor Diego já foi adicionado, já foi chamado e convocado. Amém. Deixa só ele aceitar, né? Às vezes é um bugzinho da internet, mas nós estamos aqui para participar. Sim. Eu vou fazer novamente o procedimento, pastor. Vamos lá. É só adicionar aqui, né? Pronto. Vamos lá, adicionei. Só aceitar aí, pastor. Pronto, é só aceitar. Pronto. Deu certo aí, pastor? Vamos lá. Deu certo os 2 dias, tranquilo. Tem que dar agora. Amém. Maria Gomes, muito feliz pela live. Amém. Seja bem-vindo. Vamos lá, meu pastor, é só aceitar.
Eu vou excluir e vou chamar novamente. Vai lá, só aceitar aí, ó. IGD Tauá, Ceará. Pronto. Aqui, ó. Pastora Eliomar. Seja bem-vinda, pastora. Pronto. Glória a Deus. Deu certo, pastor. Deu certo. Tamo junto. Tamo junto. Tudo bem, pastor Diego? Tudo ótimo, pastor Rodrigo. O senhor tá bem? Tudo em paz. Como é que o senhor tá, pastor Diego? Como é que tá a Graças a Deus, expectativa tá tudo bem, viu? aí na cidade de Itauá, na igreja de Itauá? Como é que tá as coisas aí, pastor? Compartilhe Graças a conosco Deus, aqui, esse nós povo que está com a gente aqui nessa noite. estamos em peso, viu? Tauá, região, Parambu, cidade de perto, estão todos acompanhando aqui juntamente conosco para receber uma palavra e também uma oração da fé, né? E aqui na igreja, nós temos visto os milagres, os sinais de Deus operando. Domingo agora, quer dizer, domingo agora ontem, né? Nós tivemos aqui um lindo testemunho de uma moça que está vindo para a igreja e fez o projeto de vida de 2024 para 2025, onde ela pediu a Deus um transporte. Ela queria conquistar um transporte nesse ano também, a aposentadoria da mãe dela. E ontem ela subiu no altar e deu testemunho. Deus deu o transporte e Deus também realizou o sonho da mãe dela de conseguir a aposentadoria. Então, o que nós temos visto é os sinais e as maravilhas acontecendo, como Deus diz em sua palavra. Quem crê verá os sinais. Aleluia, é isso aí, pastor. E a expectativa, meu pastor, para esse dia 19, na noite da restauração que nós viveremos, Vai pela ser muito primeira forte, viu, vez aqui pastor? na Nós estamos cidade vivendo de esta Atu, fé. na nossa região, pastor Isaías, nosso líder estadual. Glória a Deus. Vai ser muito forte. Nós estamos aqui se movimentando, está sendo um agir de Deus. E temos certeza que vamos ver coisa grande acontecer, viu? Vamos ver novidade. Em nome de Jesus, pastor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, vamos iniciar esse momento em oração, orando a Deus, buscando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, pastor. Amém? Vamos Amém. orar? Eu convido o Senhor, convido a todo o povo que está nos acompanhando a estarmos nos ligando agora com Deus, para nós buscarmos ao Senhor e fazermos uma oração em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença e nós cremos, meu Deus, que o Senhor vai operar maravilhas aqui no nosso meio, Pai. Nós cremos que o Senhor vai agir de forma sobrenatural, meu Deus, usando, meu Deus, as nossas vidas como vaso em Tuas mãos, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção repouse aqui, meu Deus, nesse ambiente. É um ambiente virtual, mas que essa pessoa que está em casa, que está no trabalho, ela venha receber, meu Deus, a porção da Tua palavra. Uma porção, meu Deus, de vida e de restauração em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e crendo nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus nos deu essa palavra, eu tenho falado aqui com os pastores que estiveram aqui conosco nas lives que passou. Deus nos deu essa palavra baseada aqui no livro de Salmos 126. Nós vemos aqui a saída do povo de Israel da Babilônia e nós percebemos que o povo viu grandes maravilhas dos céus acontecendo e eles vieram e perceberam que a sua casa, o seu lugar precisava ser restaurado pelo Senhor. Precisava ser restaurado novamente todas as coisas. E Deus começou ali uma obra muito grande de restauração em Jerusalém, em Israel. E foi algo tremendo que aconteceu ali, em vários âmbitos, em várias áreas, como nós já destacamos aqui durante essas lives que fizemos. Mas nós vimos aqui que a vida daquele povo foi completamente restaurada. Foi completamente mudada. Da água para o vinho. É o que a restauração ela faz na vida do homem,
ou da mulher que busca a Deus. E nós queremos, pastor, compartilhar em cima desse entendimento que Deus tem nos dado, para que a pessoa que esteja nos acompanhando nessa live venha perceber a necessidade de buscar essa restauração, de buscar essa transformação na sua vida e nos seus caminhos, pastor. Tome a palavra, fique em paz, dê continuidade àquilo que Deus já propôs no seu coração nesse momento. Amém. Antes de eu trazer a palavra, pastor, eu queria falar para todos os nossos ouvintes, espectadores que estão acompanhando essa live, para compartilhar o máximo possível de pessoas que puder. Olha, você tem 50 contatos, 100, 200, 300. Compartilha com o máximo que você puder. Daqui a pouco, eu, pastor Rodrigo, vamos estar fazendo a oração dos milagres, a oração que resulta no agir de Deus. Você que está desenganado, você que está doente, você que está enfermo, você que está com algum problema de saúde, talvez até grave, talvez a sua doença seja crônica, hereditária, congênita, genética, uma malformação, uma atrofiação, uma sequela de uma cirurgia mal sucedida, sequela de um acidente, perdeu os movimentos, está perdendo a visão, está perdendo a audição, é a diabetes, a pressão alta, a hipertensão, seja lá o que for. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, eu queria que você que está nos acompanhando nos ajudasse, compartilhasse o máximo possível. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé. Tiago, capítulo 5, afirma: a oração da fé curará o doente, e se for caso de estado vegetativo, esse se levantará para dar glória a Deus. Eu tenho certeza. Já vi gente acamado, já vi gente cadeira de rodas e muletas, do pastor Rodrigo também, do seu ministério, durante esses anos servindo a Deus, já viu coisa grande. Nós vamos ver aqui nessa live também, viu? Nós vamos ouvir os palavras que Deus vai fazer aqui em nome de Jesus. Bem, sobre as emoções. Então, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é com as nossas emoções. Porque aquilo que domina a cabeça, domina todo o resto do corpo. Por isso a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, porque se ele é a cabeça, todos os membros do corpo é dominado por ele, é santificado para ele, é usado para serviço exclusivo dele. Então, dominou a cabeça, dominou todo o resto do corpo. Quem já foi da macumba, quem já foi desses lugares, sabe que lá a entidade manifesta como chefe da cabeça, como o dono da cabeça. Então, quer dizer, dominou a cabeça, dominou a pessoa, e ali leva o sofrimento. As palavras que resultam em emoções, elas têm um poder muito grande. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, levar você a refletir e a pensar. Existem algumas histórias na Bíblia que a gente passa a vista por cima, elas ficam até conhecidas, mas não exploradas. Ou seja, a gente não entende tudo que Deus queria que a gente entendesse. Por exemplo, Jó capítulo 1, versículo de número 1, o próprio Deus atribui a Jó 4 qualidades. Não é qualquer qualidade. É um homem reto, temente a Deus, que serve a Deus, um homem íntegro e desvia do mal. Um homem com 4 qualidades como essa é um homem para ser realizado em todas as áreas da vida. É um homem que, quando dobrar os joelhos, tem que ter resposta. Mas, infelizmente, o Jó ele passou por uma situação desagradável. Perdeu os filhos, perdeu saúde, perdeu tudo que tinha, viveu na pobreza. E diz a Bíblia que ainda pegou uma doença do alto da cabeça à planta dos pés. Isso foi tão revoltante que a própria mulher dele não aguentou aquela situação e disse: amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, que estava numa situação no fundo do poço. Eu pergunto a você que está me acompanhando aí do outro lado: como que pode uma pessoa ter tantas virtudes e qualidades e viver uma vida derrotada, uma vida fracassada? O que a gente muito ouve na vida é: olha, eu dou um passo para frente, 10 para trás. Mas como assim? Tantas pessoas dentro da igreja doentes, desenganadas, vivendo à base de remédio, antibiótico, acompanhamento médico. Por que essas pessoas, que são filhas e filhos de Deus, elas vivem no sofrimento? Bem, a Bíblia diz que Jó passou por toda essa situação e vai escrevendo, começando a clarear as coisas lá no versículo 4. Quando Jó vê seus filhos bebendo, comendo, vivendo uma vida desregrada, até se afastando de Deus, o Jó começa a se preocupar com aquela situação. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, ó: a preocupação não resolve nada, não aumenta um pouco e nem diminui. E quando as pessoas vivem preocupadas, não conseguem dormir a noite direito, passa a noite toda pensando em como resolver os problemas, aquela preocupação, vira para um lado, vira para outro, e chora, se desespera, se agonia, não sabe o que fazer da vida. Preocupações têm matado muitas pessoas, infelizmente. E Jó, preocupado, diz a Bíblia no versículo 4, ele subia aos montes para orar a Deus e dizia assim: se porventura meus filhos fizeram alguma coisa que desagradaram a Deus, que Deus nos puna com morte.
mas que Deus livre. E o versículo 4 termina dizendo assim, ó, e fazia Jó isso continuamente. O medo de Jó de ver seus filhos sofrer uma punição era tão grande, que ele orava todos os dias pedindo a mesma coisa. Tem gente que é assim, né? É uma oração só, é a mesma oração todo dia, oração repetida. Aquela oração que lá em Mateus capítulo 6, no versículo 7, Jesus diz assim, ó, não useis de vãs repetições, porque os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. E tem muita gente que ora, mas recebe o oposto. Pastor, eu oro pedindo cura, quando eu vou ver, aparece doença. Eu oro pedindo para Deus abrir as portas, quando eu vou ver, surge uma dívida, surge um problema, surge um prejuízo, eu tenho um gasto desnecessário, eu tenho um gasto que eu não estava preparado. Por que isso acontece comigo? Talvez, sem perceber, você tenha sido uma pessoa influenciada pelas notícias do dia a dia. Quantas pessoas que pegam assistindo aqueles telejornais que só anunciam desgraça, inflação, desemprego, jovens revoltados, mundo difícil, e a pessoa vai absorvendo aquelas ideias e vai vivendo essas coisas. O medo de Jó, já ouviu os filhos fazendo aquelas coisas erradas e passou a ter medo. E a Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o espírito é o medo. Toda pessoa que tem um medo, seja ela qual for, de adoecer, de perder o emprego, de perder o casamento, de perder a família, de ver alguma coisa acontecer. Olha, as pessoas vêm tão assustadas, viu, pastor Rodrigo? E as pessoas vão no banco sacar o dinheiro e as pessoas ficam, de vez em quando, olhando o transporte. Será que não estão tentando roubar meu transporte? Será que não estão tentando mexer no meu carro, mexer na minha moto? Ou seja, é o medo de ir e voltar e não achar mais o transporte do lado de fora. O medo, por favor. Isso virou uma coisa tão comum nos tempos atuais que as pessoas falam assim, ó, eu saio para trabalhar, não sei se volto. Eu saio de casa, mas só Deus sabe se eu volto para casa. Ou seja, o medo. E isso levou Jó a experimentar uma situação desagradável. Jó capítulo 3, versículo de número 25, a Bíblia diz que o próprio Jó afirma, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. O medo de Jó atraiu as desgraças, atraiu as ruínas para a vida dele. O que eu quero falar para você aqui hoje, que está me acompanhando do outro lado, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que digam assim, pastor, eu nunca fiz mal a ninguém. Se puxar minha folha corrida, eu nunca dei uma entrada numa delegacia, não devo nada à justiça, eu sou uma pessoa limpa, mas a minha vida é virada pelo avesso, a minha vida está tudo dando errado, eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer. Você poderia começar a se livrar dessas preocupações, porque aquilo que eu tenho, eu estou atraindo para a minha vida. Eu até brinco aqui na igreja, pastor Rodrigo, que as pessoas quando vão falar de doenças, né? Por exemplo, duas pessoas estão conversando, uma vai dizer, olha, você sabe fulana? A fulana pegou aquela doença lá. A outra diz, mas qual doença? Aquela que mata. Mas são tantas que matam, seja mais específico a doença. Aquela lá, aí demora a dizer, e quando diz, dá 3 tapas na boca, bate na madeira, fala, vira a boca para lá, faz o sinal da cruz, ou seja, é o medo. Elas não entendem que o medo atrai a coisa ruim para a vida delas. Talvez você do outro lado aí está com medo de perder o emprego, perder a saúde, perder a família, perder o casamento, perder a vida que construiu até hoje. E o medo está atraindo essas coisas. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, aqui onde eu queria reforçar a mensagem, falando sobre as emoções. Olha o que a Bíblia diz. Você pode ler na sua Bíblia, marcar, e depois até continuar a ler mais. Mateus capítulo 21, versículo 22, fala assim, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Você vê que é uma vírgula que separa duas frases, não é uma frase, é duas frases. Ele fala, vocês pedem muito, pastor, eu peço a minha cura, eu peço a libertação do meu filho, eu peço que Deus mude meu marido. Ele diz, e tudo, vocês pedem muito, pedem demais, mas vocês esquecem que recebe aquilo que crê. Por isso ele diz, e crendo, o recebereis. A gente recebe o que crê. Aqui na igreja eu tenho falado assim, você não recebe o que pede, você não recebe o que ora, você não recebe o que fala. Tanta gente com linguajar positivo, tanta gente com palavras otimistas, palavras para cima, empolgantes, animadoras, mas a vida dele é uma derrota. Porque a gente não recebe o que pede, a gente não recebe o que ora, o que fala, a gente recebe aquilo que crê. E muitas das vezes os nossos pensamentos são de derrotas, de que não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, de que a porta não vai abrir. Quantas vezes eu, pastor Rodrigo também, que é ministro da palavra,
Quantas vezes a gente se depara com pessoas que chegam para nós assim, pastor, ore por mim que eu estou doente. E a gente fala, ó, vamos orar, vamos clamar, e Deus vai curar a senhora. E a gente clama, põe a fé em ação, invoca a Deus, e manda o mal sair, ordena que a doença vá embora. E quando a pessoa abre os olhos, ela diz, pastor, porque essa doença é incurável, essa doença não tem jeito. O médico diz que essa doença não tem cura. Mas acabamos de orar, minha irmã, a gente acabou de clamar a Deus. A gente pede, mas a pessoa crê na outra coisa. O que ela recebe? Ela recebe aquilo que ela crê. Ela recebe aquilo que ela acredita. Por isso, João 11:40 diz, se creres, verás a glória de Deus. Não vê quem ora, não vê quem fala, vê quem crê. E você vê aquilo que você acredita no mais íntimo do seu ser. E muitas pessoas têm vivido dessa forma, alimentando emoções negativas, alimentando tristezas, melancolias, rancores, pessoas que dizem, perdi o gosto pela vida, perdi o prazer pela minha família, eu perdi o prazer pelo meu trabalho. São pessoas que vão alimentando e elas vão vivendo isso cada dia, vendo as coisas piorando. Talvez você do outro lado aí, Deus está falando para você. Essa doença ainda não sai do seu corpo porque você pede a cura, mas quando abre os olhos você acredita que ela não sai, você acredita que ela é mais forte que a sua oração. Já vi até gente dizendo assim para mim, pastor, me ensina a orar, pastor, porque eu acho que eu não estou orando direito. Poxa, se você ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, que relata a vida de Jesus, Jesus não orou para ninguém ser curado. Quando eu falo isso, as pessoas até se espantam. Não, pastor, não. Jesus chegou em Marcos capítulo 5 para um paralítico há 38 anos. E ele disse, o que você está fazendo aí? Não, estou esperando alguém me levar lá embaixo. Não, não, não. Levanta, toma a tua cama e anda. E na mesma hora ele já andou. De repente, um cego chega para Jesus e diz, Senhor, eu quero enxergar. Jesus disse, enxergue então. Daqui a pouco chega outro, olha, meu filho morreu. Então, que ele se levante. A pessoa, ela clama, ela ora, ela pede, mas ela não recebe aquilo que ela ora, ela recebe aquilo que ela quer. Como a Tatiane de hoje botou aqui, a palavra tem poder. É a palavra que tem poder. Então, muitas das vezes a gente ora pedindo uma coisa, mas no fundo, a gente acredita em outra coisa. Quantas vezes? Pastor, eu oro tanto pela mudança do meu marido. Tanto, mas quando fecha a boca, esse homem não muda, esse homem não tem jeito, esse homem nunca vai se converter. Ué, você recebe o quê? E é por isso, pastor Rodrigo, que tem gente que diz assim, mas pastor, eu oro muito, eu oro todos os dias, faz 10 anos que eu estou na igreja orando, mas eu não recebo o que eu oro. Você recebe o que crê, é o que você crê. E Jesus foi muito, muito claro. Se creres, verás a glória de Deus. Um dos exemplos mais claros sobre isso é de uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, um escorrimento, uma hemorragia, e não parava. E durante 12 anos, ela sofreu desse escorrimento, desse sangramento, já estava anêmica, já estava fraca, e de repente ela disse, sabe de uma coisa? Eu vou até esse Jesus. E se eu tocar nele, eu vou ser curado. Veja, ela não orou. Ela só creu, se eu tocar, eu vou ser curado. E quando ela toca em Jesus, ela não ora, Jesus não ora, Jesus só diz assim, eu senti que de mim saiu o poder. Meu irmão, quando você crê, sai poder dos céus para a tua vida. Quando você crê, a mão de Deus se estende para visitar aquela pessoa que está num leito, numa enfermaria, numa sala de cirurgia, aquela pessoa que está passando por um procedimento cirúrgico. Quando você crê, você faz milagres. Esses dias uma senhora me falou, pastor, aconteceu uma coisa linda lá em casa. Meu filho que fumava todo dia parou de fumar. Eu disse, a senhora creu, aconteceu. E aí, o que a gente tem que fazer? Quando a gente crê, os milagres acontecem. E, pastor Rodrigo, eu não tenho dúvida que terça-feira, 19, às 19 horas, olha, se alguém nunca viu milagres acontecer na frente, se alguém nunca viu a manifestação do poder de Deus, vai ser muito lindo. Terça-feira agora. Amanhã, chegou, né, meu? Senhor? É amanhã, já chegou o dia. Estamos em cima já. Dia. Exatamente. Olha, convida os cadeirantes, convida os enfermos, convida os desenganados, convida aquela pessoa que não tem mais esperança, aquela pessoa que o médico diz, olha, não tem mais jeito, olha, você não vai ficar bom disso. Convida, porque eu não posso curar essa pessoa, mas eu posso apresentar quem pode curar ela. Eu posso levar ela àquele que tem o poder de curar a sua doença. Quando Pedro está indo para o templo, um homem paralítico, né, diz,
Ou me dá mais bola, ou me ajuda. Olha, não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho de dor, Jesus Cristo, e aquele homem foi curado. Você que está aí sofrendo aí de algum problema, seja lá qual for, Jesus tem a solução para a tua vida. E como o pastor Rodrigo enfatizou, é amanhã. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse, eu vou tocar nele, eu vou ser curado. Amanhã é o seu dia, é o dia de dar a volta por cima. Estou deixando aqui hoje para as pessoas. Eu me lembro até de um caso, pastor Rodrigo, aqui eu vou passar a palavra para o senhor. Eu me lembro de um caso em Itapipoca, na nossa cidade aqui, que fica na região norte do Ceará. Em Itapipoca, uma vez um empresário que frequentava a igreja, ele estava doente, desenganado pelos médicos, e ele havia chamado a equipe de obreiro para orar, né? A família dele havia chamado uma equipe de obreiro para orar nele. E foi outro pastor, porque os obreiros estavam ocupados em outras missões, foi outro pastor orar nessa pessoa, nesse empresário, isso há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás por aí. E quando esse pastor orou, ele terminou de orar, saiu para fora, aí eu e a equipe ia chegando na hora. Aí a moça do hospital nos abordou, olha, não pode mais entrar, já passou o horário, vocês agora só podem vir amanhã, porque já deu tempo, já deu o número de pessoas suficiente, vocês vêm amanhã, dona. Aí tudo bem. Quando nós estávamos nos retirando, o pastor olhou para mim e disse assim, pastor, eu orei para ele ficar bom. Eu disse, amém, então ele vai ficar bom. Mas o pastor olhou para mim novamente e disse assim, mas eu sinto que ele vai morrer. Eu disse, meu Deus do céu. O senhor foi orar para ele ficar bom, mas está sentindo que ele vai morrer? Pastor Rodrigo não deu outra. No outro dia, nós recebemos a notícia que o homem havia falecido. O pastor orou por uma coisa, mas ele acreditava na outra. E o que ele recebeu? O que foi que aconteceu? Não foi o que ele pediu, não foi o que ele orou, mas foi o que ele acreditava. E isso vai ajudar muita gente em suas vidas de oração a partir de hoje. Não adianta você pedir e não crer. Não adianta. Ah, eu estou orando para abandonar os remédios. Eu estou orando para dormir a noite inteira. Eu estou orando para ter paz. Eu estou orando para minha família ser unida. Mas você acredita nisso? Ou você acredita que não tem jeito? E a gente vê acontecer exatamente aquilo que a gente acredita. Assim, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor. Eu quero aproveitar esse gancho aí, pastor, dessa palavra aí forte que Deus está usando na vida do senhor. E eu quero que as pessoas que estão acompanhando compartilhem essa live e escreva no comentário para fixar e você determinar isso no seu coração. Eu recebo o que eu creio. É isso, pastor? Sim. Coloque nos comentários. Eu recebo o que eu creio. Você não vai receber o que você está pensando, imaginando, falando. O que você crê, você vai receber. Neste dia 19, você crê que Deus já preparou esse dia. É um tempo como estava comentando esses dias nas lives, pastor. Deus preparou esse tempo. Esse é o tempo de restauração. Eu creio, pastor, que Deus não nos moveu aqui num momento como esse por acaso, não. É para despertar, o coração está ardendo. É para despertar no coração do povo, para que você possa entender que se você não crer, você não vai receber. Se você não estiver com o teu coração aberto para aquilo que a palavra de Deus está falando ao teu coração, como o pastor enfatizou bem, a vida de Jó, ele deixou o medo bater na porta do seu coração, falar mais alto. O povo aí, pastor, colocando aí, ó. Eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Eu recebo o que creio. Eu recebo, guarda isso aí, irmão. Eu recebo o que creio. Você recebe o que você crê. Então, quando você, como o pastor falou aí, usado pelo Espírito Santo, ministrou aqui a palavra poderosa aqui, a respeito da vida de Jó, ele deixou o medo entrar no seu coração. O que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Tem pessoas, pastor, que estão permitindo com que sentimentos ruins venham abalar a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Vai travando a vida dessa pessoa. E quando ela ora, como o senhor enfatizou bem, ela está apenas soltando palavras ao vento. Não é algo que ela está crendo de verdade.
naquilo que a palavra de Deus já nos impulsiona, já nos revela, já nos mostra, orando em cima da palavra. Então, Deus está nos despertando, meus irmãos. Você que está acompanhando aí essa live, Deus está nos despertando hoje para usarmos, né, pastor, a fé, para vivermos essa fé de forma palpável, de forma que você venha materializar essa fé. Não apenas algo que você acha bonito, né, pastor? O pessoal acha bonito, acha legal, acha interessante. Não, não é isso não. É algo que é palpável. Quando você crê, você vê o que você tem, o que você colocou diante de Deus, e você recebe o que a palavra está dizendo. Ó, e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Muito forte, pastor. Pode dar continuidade. Isso é muito forte porque também lembra o missionário R.R. Soares, que durante muitos anos, né, sofreu de coriza. Foi lendo o livro do Kenneth Hagin, Nome de Jesus. Ele aprendeu sobre determinar, que ele descobriu que João capítulo 14, versículo 12, estava mal traduzido. A palavra que lá aparece dizendo, e tudo que pedirtes, ele entendeu que a palavra pedirtes estava errada. Na verdade, deveria ter sido traduzido em tudo quanto determinartes. E daí veio o ensinamento. E quando ele acabou de ter aquele livro, O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, ele disse que se levantou, né, andou pelo quarto, né, diz que é um homem de 1,60 m, né, e diz que se sentia gigante, dando os passos largos, caminhando como se estivesse indo em direção ao demônio, e disse ao demônio, demônio, se você disse que eu nunca vou ficar bom, pela primeira vez eu concordo com você, você está certo. Eu não vou ficar bom, eu já estou bom. E ele creu nessa confissão, e ele agora fala até por último, né? Já faz mais de 40 anos que eu não sei o que é coriza, o que é o resfriado, né? Isso é crer. A pessoa que crê, ela vai ver o poder de Deus operar. E, pastor, o céu se abre, acontecem coisas lindas. A gente ouviu falar de câncer, pessoas com câncer ser curado, pessoas com leucemia. Olha aí, talvez alguém esteja aí do outro lado, pastor, eu estou com um tumor maligno, não sei. Eu estou com câncer aqui no esôfago, eu estou com um problema cardíaco, pulmonar, eu estou com uma doença hereditária que apareceu recentemente, que era de papai, de vovô, agora manifestou-se no meu corpo, apresentou sinais. De repente, a pessoa do outro lado está se identificando com essa mensagem. Ó, não adianta orar por medo, tá bom? Você está com medo de morrer, você está com medo da doença piorar, agravar. Ah, pastor, eu estou tanto medo de passar pela cirurgia, pelo corte, pela agulha. Eu tenho tanto medo do homem dizer que minha doença não tem jeito, não tem cura. Ó, a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. Porque a gente não tem que olhar para esses problemas, a gente tem que olhar para Deus. Tem que fazer como Davi, maior do que o Golias é Deus. Se a luta é grande, maior vai ser a vitória. Se o problema é grande, o milagre vai ser maior. Então, o nosso Deus, ele sempre se revela àqueles que creem. E como eu estava vendo aqui nos comentários, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a chave de tudo isso, pastor. Que fala sobre a fé, né? A fé crê. A fé é o segredo para a gente mover o céu. Tanto que no versículo 6, né? Deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu até falo aqui muito na igreja, né? Ah, pastor, eu sou um santo, mas a minha vida está toda destruída. Eu não tenho pecado, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas nada acontece. Talvez você tenha tudo, mas só está faltando isso. Ó. Versículo 6, de Hebreus capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que faltou em Jó foi a fé. Ele tinha virtudes, qualidades, mas ele não tinha fé. E, infelizmente, ele passou por uma situação desagradável de ter de enterrar todos os 10 filhos e ver sua riqueza acabar da noite para o dia. E quantas pessoas passaram uma vida para construir um patrimônio e está vendo seu patrimônio escapar por entre os dedos como se fosse água. Muitas pessoas que estão vendo tudo que ela construiu se perder em poucos dias. Ei, essa palavra é para você. Tem amigos nossos aqui de São Paulo, se não me engano, vinham aqui lá de outro estado, acho que é Macapá, se não me engano, uma pessoa... Hoje foi eu vi agora aqui. Oi? Eu vi agora também aqui de Macapá, né? Uma pessoa lá de Macapá também nos acompanhando. Ei,
Você não está aí à toa. Essa live não está acontecendo à toa, ela tem um propósito de Deus. E você, do outro lado aí, Deus está usando a vida do pastor Rodrigo, Deus está usando a minha vida para dizer: não adianta você afirmar uma coisa, como o pastor Rodrigo ressaltou, ficar pensando positivo. A fé é a presunção, a fé é um pensamento positivo, a fé é uma confissão positiva, uma palavra otimista, uma palavra entusiasmática. Não, não, não. A fé não é isso. A fé é crer. É crer. Abraão, qual era a motivação que ele tinha para acreditar que ia ser pai? Nenhuma. A mulher já em idade avançada, além do mais, era estéril. Ele também era de idade avançada, não tinha motivação para ver um milagre. Mas ele creu, mesmo contra as evidências, Deus ele podia fazer um milagre. E Deus fez, pastor Rodrigo. E a gente aqui, aproveitando aqui alguns minutos ainda que nos restam, você que está nos acompanhando, eu sei que Deus está tocando no coração de alguém que conhece o estado de uma pessoa que esteja enferma, esteja desenganada, que descobriu, talvez agora recentemente, que está com câncer, que vai passar por um procedimento cirúrgico, essa pessoa está com medo da palavra. Compartilha essa live com essa pessoa e diz assim: ó, fulana, recebe essa palavra e recebe uma oração que vai ser feita daqui a pouco, prepara um copo com água aí que os homens de Deus vão orar e Deus vai operar. Como o pastor Rodrigo botou aí, né? Eu creio, eu recebo. Então, compartilha a live. Tem alguns minutos ainda, estamos chegando já no final, mas compartilha, que a pessoa vai entrar e nós vamos clamar, né? Sempre, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor. Como o senhor comentou aí agora há pouco, né? O próprio Abraão, ele creu contra a esperança. Ele não tinha, humanamente falando, recursos para que lhe desse um apoio, para que ele visse a promessa se cumprir, mas ele creu acima de tudo. Ele creu além das dificuldades. Ele creu além das circunstâncias. Talvez é o que tem faltado no coração, a atitude de fé no coração dessa pessoa, de crer. A pessoa já no primeiro obstáculo, na primeira barreira, no primeiro problema que se levanta, ela já desanima no seu coração. Então, eu incentivo você que está nos acompanhando, a um povão bom que está conosco aí, pastor, fora os que estão passando aí na timeline e outros também que vão ver a repetição aqui desse vídeo, dessa pregação, dessa ministração que Deus está nos usando aqui nessa noite. Então, é o tempo de você, nesse momento, focar e preparar o seu coração para estar conosco nesse dia 19, amanhã, às 19 horas, e venha com a fé no seu coração. Venha com a fé no seu coração. Venha na certeza no seu coração de que você vai ver o poder de Deus aí. Já está começando agora, né, pastor? Nós vamos orar. Deus já está agindo na sua vida. Deus já está restaurando as tuas emoções. Talvez, pastor, essa pessoa já tinha dado por certo que não daria para vir. O emocional já abalado. Mas é à noite, pode terminar tarde, pode acontecer. Não, meu irmão, tira esse medo do seu coração, creia, você vai receber o que você tem buscado em Deus, em nome de Jesus. Pastor, nós vamos nos preparar agora. Nós já temos chegou o momento agora de nós orarmos e nós vamos unir a nossa fé em oração agora. Eu peço que todo esse povo que está aí acompanhando, compartilhe agora. É o momento da oração, é o momento de buscarmos o milagre de Deus, a restauração de Deus na tua vida emocional. Chega de medo, basta, minha irmã, basta de temor, esse espírito de opressão, de depressão. Chega de ficar pensando que, não, eu estou sozinho, Deus não está. Não, para com isso. Agora é a hora de você acreditar. Agora é a hora de você, independente das circunstâncias. A minha semana não começou boa, o meu mês passado não foi bem. Não importa, é a hora de você crer. É hora de você colocar a tua fé em ação agora. Nós vamos unir a nossa fé. O pastor Diego está lá no Tauá, eu estou aqui em Iguatu, o irmão está lá em Macapá, o outro está lá em outra cidade, mas Deus está aqui no nosso meio. Ele está agindo nessa noite. Ele está agindo através dessa live. Não é à toa que você está aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Então, pastor, vamos iniciar esse momento de oração. Prepara o teu coração, prepara aí
o copo com água, prepara aí o teu coração para receber essa palavra e creia na oração que vai ser ministrada aqui em o nome de Jesus. Amém, com certeza. Então, você do outro lado aí já começa a se preparar. Vamos dar alguns minutos aqui para você pegar o copo com água. Vamos dar uns minutos aqui para você se ajeitar, para você poder orar com a gente. Como você já recebeu a palavra agora você está preparado para receber o milagre. Eu creio que o seu coração está cheio de fé. E nós cremos que o poder de Deus opera agora, em nome de Jesus. Pastor, eu vou começar e o senhor finaliza concordando. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir muitos relatos, muita coisa grande em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Você que está aí do outro lado, por favor, acompanhe essa oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, o grande e poderoso Deus, aquele que a própria Bíblia o nomeia de o Deus dos impossíveis, o Deus das maravilhas. Eu sei que nessa live tem gente de vários estados, várias cidades, gente de perto, gente de longe. Cada um, meu Deus, talvez com um problema diferente. Alguém desenganado, alguém doente, alguém enfermo, alguém cadeirante. Alguém que descobriu, meu Deus, que está com uma doença incurável, uma doença que para os médicos não tem jeito. Poder de Deus, visita essa pessoa agora em nome de Jesus. Alguém que descobriu que está com glaucoma, astigmatismo, ceratocone, miopia, visão turva, embaçada, está perdendo as vistas. Alguém que está com problema de audição, problema na coordenação motora, está perdendo as forças, resistência, não consegue ficar muito tempo em pé, não consegue segurar as coisas com as mãos, não consegue se equilibrar. Em nome de Jesus, eu digo, sai daí, diabetes. Eu digo, sai daí pressão alta, hipertensão. Eu digo, sai daí problema crônico, hereditário, genético. Sai daí essa má formação, essa atrofiação. Sai daí essa doença adquirida, transmissível, pegajosa. Sai daí essa doença chamada hereditária que passa de pais para filhos. Em nome de Jesus, eu digo, sai daí câncer, sai daí leucemia, sai daí problema crônico, toda ação do mal, toda ação maligna, é o mal que entrou em forma de macumba. Alguém foi nos terreiros, alguém foi nas encruzilhadas, no cemitério, nas matas virgens, no rio Rampol, nas cachoeiras, alguém foi nas tumbas, nas covas, no cemitério, levou o nome, a fotografia, a peça de roupa dessa pessoa, e desde então a vida dela tem virado ao avesso, tudo tem dado errado, as doenças apareceram, as coisas começaram a se fechar para ela. Em nome de Jesus, eu estou mandando, sai daí coisa ruim, sai daí coisa colocada, mau pensamento, olhar de quebrante, inveja, toda coisa ruim vai ser retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em concordância com a oração do teu servo nesse momento, Pai, nós levantamos a nossa voz em oração, Pai, contra toda enfermidade, contra todo mal que está agindo nas vias respiratórias dessa pessoa, que está obstruindo as vias respiratórias desse meu irmão, dessa minha irmã agora. Meu Deus, em nome de Jesus, sopra com o teu vento aí agora. Meu Deus, que ela receba o fôlego de vida. Você que tem passado por sintomas de ansiedade, que tem perdido o fôlego, que não consegue realizar atividades mínimas do seu dia a dia. Em o nome de Jesus agora, que o Espírito Santo restaure as tuas emoções agora, que o Senhor toque agora e arranque, em o nome de Jesus, todo o mal que estava afligindo o teu corpo, a tua alma, o teu espírito agora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora, nós liberamos a palavra, meu Deus, sobre a vida do teu povo, sobre a vida dessa pessoa agora. Entra, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e seja, meu Deus, essa pessoa livre de todo mal, livre, meu Deus, de todo embaraço, de todo problema, de toda enfermidade. Pai, meu Deus, é aquilo que ela tenta fazer
e está perdendo o equilíbrio, a força, meu Deus, nos seus membros superiores ou até mesmo inferiores. Restabelece agora, Pai, em o nome de Jesus, a saúde nos ossos dessa pessoa. Em nome de Jesus, vai passando, meu Pai, e visita nesse momento e seja ele restaurado pelo teu poder, Pai. Nós declaramos por fé agora, meu Pai. Poder de Deus vai agindo de vida em vida, de pessoa em pessoa, em o nome de Jesus. Pai, e eu consagro agora também, juntamente com o teu servo e com todo esse povo que está nos acompanhando, Pai, eu consagro agora, meu Deus, esse copo com água, eu consagro agora, meu Deus, essa peça de roupa, meu Deus, que aonde for colocado, Pai, aonde ela usar, meu Deus, que não seja apenas um líquido comum, mas seja aí, meu Deus, uma porção dos céus, meu Deus, para sarar águas purificadoras, Pai, para sarar o corpo e a alma dessa pessoa, Deus. Essa pessoa que estava sofrendo, meu Deus, à noite, perturbações, aflições à noite, angústias, como se tivesse algo lhe sufocando. Eu digo, seja liberto, seja sarado nessa hora, em nome de Jesus, Pai. E que essas águas purifique, liberte e abençoe, Pai, a vida de cada pessoa, em o nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Se você quiser tomar agora do copo com água, toma agora e receba em nome de Jesus. Como foi ministrado hoje nessa live, eu recebo o que eu creio. Eu creio, e quando você entende isso, não tem barreira não, meu irmão. Não tem impossível não, pelo contrário. O milagre, ele acontece em nome de Jesus, tá bom? Pastor Diego, muito obrigado por esse momento de ministração, por essa palavra que Deus colocou no seu coração e compartilhou com esse povo que está aqui e aqueles que também vão acompanhar a repetição aqui do vídeo. Que Deus abençoe, pastor, e nós estamos nessa fé. Nesta terça-feira vai ser a concretização de muitas ministrações que foram declaradas aqui, e eu creio que aqueles que estiverem presentes vão receber algo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor? Estamos na mesma fé. Amanhã estaremos aí e com certeza quem estiver presente vai ver coisa grande acontecer, vai ver milagres acontecer. Tenho certeza que essa pessoa do outro lado, ela não vai se arrepender, porque ela vai voltar com a bênção dela em nome de Jesus. Amém, pastor. Que Deus abençoe a vida do senhor. Deus abençoe aí a caravana que estiver vindo. Você que estava indeciso, você que estava pensando se ia, se não ia, chegou o momento, meu irmão, a palavra foi ministrada. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Vem estar conosco nesta terça-feira. Não é isso, meu pastor? Com certeza. Amanhã, às 19 horas, é o dia do seu milagre, é o seu dia, é o dia da volta por cima, é o dia de virar a chave, é o dia de subir na vida. Deus certamente escolheu o dia 19 para mudar a tua história. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Amém, pastor. Até mais. Pai, até mais. Então, povo de Deus, você acompanhou aí a palavra que foi ministrada, a oração que foi feita. Deus agiu de forma sobrenatural. Deus operou de forma sobrenatural, creio nisso. E amanhã, nesta terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado. Iguatu e região. Estaremos juntos aqui no mesmo espírito, na mesma fé, na noite da restauração. Pega essa live, pega esse link, compartilha. Nós vamos estar postando também momentos aí, fotos daquilo que vai acontecer, do evento. Pega e compartilha ao máximo, que você esteja presente nesta terça-feira. Nós vamos usar essa ferramenta, a internet, para evangelizar
para falar de Jesus e para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder do nome do Senhor, tá bom? Então, tá marcado, o dia tá marcado, e vem receber daquilo que os céus têm preparado para a sua vida. Nós cremos que os céus estão abertos. Nós cremos que os céus estão abertos para nós. E eu sei que você vai sair daqui nessa terça-feira recebendo o teu milagre, a tua bênção em o nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. Que o Espírito Santo esteja com você, te guiando, te conduzindo. Sai mais cedo do trabalho, sai mais cedo da faculdade. Venha 7 da noite. É um dia especial, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na graça de Deus. Uma ótima noite de segunda-feira. Fica na paz em nome de Jesus.